Geli foi a única mulher que realmente amei. Essa frase é atribuída a Adolf Hitler pelo jornalista William Shirer. Geli era filha de Angela, meia-irmã de Hitler. Dentre todos os integrantes da família, era considerada a mais normal pelo psicanalista Walter Langer. Chegou a defender estudantes judeus e conter ataques de arianos no local onde trabalhava. Tendo crescido ao lado do irmão, casou-se com Leo Robal, um contador de impostos, aos 20 anos, em 1903. O casal teve 3 filhos, entre eles aquela que se tornaria a menina dos olhos de Hitler, apelidada de Geli. A garota se chamava Angela Maria Robal, nascida em Linz, na Áustria-Hungria, em 4 de junho de 1908, onde foi criada ao lado do irmão Leo e da irmã Elfriede. Seu pai morreu aos 31 anos, quando a menina tinha apenas 2. Foi aos 17 anos que Geli e Elfriede acompanharam a mãe quando esta foi convidada para ser governanta de Hitler em 1925. A jovem passou ao todo 6 anos em contato próximo com seu meio-tio, que era 19 anos mais velho. De forma mais detalhada, sua mãe recebeu um cargo de governanta no Berghof, residência de retiro do irmão nas montanhas. Na residência, o tio Alf, como a meia-sobrinha apelidou, fazia de tudo por sua amada protegida, entre pagar por suas aulas de música e acompanhá-la a cafés sofisticados. Demonstrava uma dedicação incomum à jovem. Diversos biógrafos interpretam este comportamento como uma forte indicação de que ele estaria apaixonado. 2 anos mais tarde, Geli muda-se para o luxuoso apartamento do tio, em Munique, devido à matrícula no curso de medicina na Universidade Ludwig Maximilians Universität München, mas acabou não concluindo os estudos. Dentro da casa do tio, a jovem viveu os anos mais difíceis de sua vida, muito longe daquele tio carinhoso que havia conhecido durante a infância e a adolescência. Hitler tornou-se cada vez mais dominador e possessivo, à medida que ascendia ao poder como líder do partido nazista. Passou a mantê-la sob constante controle, restringindo seus movimentos e até mesmo seus contatos sociais. Um exemplo de suas muitas demonstrações de possessividade foi o fato de impedi-la de namorar. Em dezembro de 1927, ao descobrir que estava se relacionando com seu motorista Emil Maurice, Hitler a obrigou a terminar o relacionamento e o demitiu. Como acontecia com tudo aquilo que lhe era caro, a proibia de usar certos tipos de roupas ou mesmo socializar sem sua permissão ou presença. A princípio, se sentiu lisonjeada pela atenção dedicada do tio, mas logo passou a considerá-la assustadoramente opressiva. Escreve Michael Lynch em sua biografia Hitler. Na prática, ela vivia como uma prisioneira e planejava fugir para Viena, onde pretendia estudar canto. Após a guerra, sua mãe contou aos interrogadores que Hitler havia proibido a filha de continuar o relacionamento com o homem de Linz. No entanto, o suposto relacionamento amoroso entre Hitler e Geli permanece cercado de mistérios e controvérsias. Por exemplo, uma relação íntima nunca foi comprovada. Ainda assim, diversos autores afirmam que Hitler nutria uma forte paixão pela meia-sobrinha. Nas palavras do seu biógrafo, Michael Lynch, ela lhe proporcionava o tipo de companhia que a política não conseguia oferecer. A situação de Geli, entretanto, chegou ao seu momento mais dramático em 18 de setembro de 1931. Naquele dia, Hitler havia partido para uma reunião em Nuremberg, mas foi chamado de volta a Munique após receber a notícia de que Geli havia sido encontrada morta, vítima de um ferimento por arma de fogo no pulmão. As circunstâncias de sua morte deram origem a 2 versões principais. A primeira sustenta que Geli chegou ao seu limite depois que Hitler a impediu de se casar com um rapaz cuja união havia sido aprovada por sua família. A segunda diz que os dois discutiram no dia 18 de setembro de 1931,
quando Hitler se recusa a permitir que ela viajasse para Viena, onde desejava seguir o próprio caminho e estudar canto, como já foi mencionado. Ao receber a notícia, o ditador começa a suar frio e retorna a Munique o mais rápido que pode. Geli havia sido encontrada morta em seu apartamento. Ao lado de seu corpo foi encontrada uma arma pertencente a Hitler e, na época, ninguém ousou fazer acusações diretas contra ele. Nenhum inquérito criminal foi aberto. O fato mais doloroso, no entanto, era inegável. Geli, aos 23 anos, não voltaria mais. Imediatamente começam a circular rumores na imprensa sobre abuso físico, um possível relacionamento entre os dois, uma suposta paixão de Geli por seu tio e até mesmo a possibilidade de assassinato. O jornal Münchner Post chegou a noticiar que a jovem apresentava uma fratura no nariz. Já Otto Strasser, opositor político de Hitler, foi responsável por divulgar algumas das versões mais sensacionalistas sobre o caso. Naquele momento, as especulações de que Hitler teria matado a sobrinha ameaçavam a imagem pública do partido. O historiador Jan Karschen afirma que, independente de como tenha sido sua vida íntima, o comportamento de Hitler em relação a Geli apresenta indícios de uma intensa dependência emocional. Para Karschen, quando se trata dos relacionamentos de Hitler, é difícil separar o pessoal do político. Muitos acreditavam que Geli poderia ter sido mais uma das vítimas de Hitler, fosse emocionalmente, intimamente ou até mesmo de forma fatal. Hitler, por sua vez, ficou profundamente abalado com as acusações e, segundo alguns relatos, chegou a considerar abandonar a política. Contrariamente ao que muitos imaginavam, a morte da sobrinha teve um enorme impacto sobre ele. Ao retornar a Munique, reuniu as roupas e os pertences da menina em um único cômodo e declarou que aquele espaço seria preservado como um santuário em sua memória. Ernst Hemstengel, amigo próximo de Hitler e autor de Hitler, Os Anos Perdidos, acreditava, porém, que esse luto pode ter sido exagerado por motivos políticos. Outras versões afirmam que teria realmente ficado devastado. Ele mudou-se para uma casa às margens do lago Tegernsee e não compareceu ao funeral de Geli, realizado em Viena em 24 de setembro. 2 dias depois, visitou seu túmulo no cemitério central de Viena. Posteriormente, segundo esses relatos, superou a depressão e voltou a concentrar-se na política. Em um artigo publicado pela Vanity Fair em 1992, foram analisadas diversas teorias sobre a sua morte, entre elas a hipótese de possível assassinato, mesmo acidental, pelo tio, durante uma discussão, ou ainda que tenha ordenado a sua morte por não aceitar sua crescente independência. Segundo Angela, entretanto, seu meio-irmão jamais seria capaz de tamanha frieza. Ela nunca o acusou diretamente e chegou a afirmar que Adolf estava determinado a casar-se com Geli. Com o passar dos anos, a investigação foi oficialmente encerrada e os relatórios do caso foram arquivados no início da década de 1990. Da mesma forma que a mãe de Geli, seu primo, William Stuart Holst, também fez declarações polêmicas. Segundo ele, quando visitei Berlim, em 1931, a família estava em apuros. Todos sabiam que Hitler e ela, minha prima, mantinham um relacionamento íntimo. Havia algum tempo que ela estava grávida, fato que enfureceu, principalmente ao futuro ditador. Em última análise, Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal de Hitler, acreditava que a tragédia fez com que as sementes de desumanidade começassem a brotar nele. Em sua interpretação, o último senso de moralidade do futuro chanceler teria desaparecido após a morte de Geli. Contudo, é importante destacar que o Holocausto foi impulsionado por uma combinação de fatores políticos, ideológicos e estruturais. Por isso, é impossível afirmar que a história teria seguido um rumo diferente caso a jovem tivesse vivido por mais tempo. O que pode-se concluir é que poucas questões da vida de Adolf Hitler permaneceram tão envoltas em dúvida quanto sua relação com Angela Maria Raubaud. O suposto romance entre os dois, por exemplo,
nunca foi comprovado. Alguns autores defendem essa hipótese, enquanto outros entendem que a relação foi marcada principalmente por controle, obsessão e abuso psicológico. Quanto à morte, a maioria dos historiadores não acredita que o meio-tio teria planejado o seu fim. Alguns admitem que permanecem dúvidas, mas até hoje a hipótese considerada mais provável continua sendo a de morte voluntária mesmo. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!